Olá, eu sou Tarciano Fischer, graduando em Engenharia de Controle e Automação de Processos pela Universidade Federal da Bahia, semestre 2022.2, aluno da disciplina MAT A38, Projetos de Circuito Lógicos, com o professor Luciano. Hoje eu venho apresentar o resultado do desafio 1 da disciplina, que era construir um somador subtrator de 6 bits. Primeiro eu vou mostrar as estatísticas do meu circuito. Para construí-lo, eu usei 3 subcircuitos, que foram um somador completo de 6 bits e um circuito para poder tirar o complemento de 2. E aqui estão as conexões, portas e entradas e saídas que eu utilizei. Dentre elas aqui os displays de 7 segmentos, que eram um pré-requisito para representar o sinal positivo e negativo dos dois números de entrada, da operação e do número de saída, e os displays hexadecimais, que eram para representar as magnitudes dos números. Primeiro aqui o meu subcircuito somador completo, a gente viu isso em sala, ele é um pouco mais simples, eu usei 2 portas SHO, 3 portas ENDs, uma porta O, ele tem aqui 3 entradas, 2 saídas, aqui a entrada A e a entrada B, que são os dois números de 6 bits que a gente vai inserir no sistema. Essa entrada que eu chamei de IN é justamente o transporte de entrada, o SUN é o nosso somatório, né, que é a nossa saída, e o OUT é o transporte de saída. Eu encapsulei esse subcircuito e utilizei ele para poder compor o meu outro subcircuito, que é um somador completo de 6 bits. Eu usei 6 somadores completos e aí eu sequenciei, eu botei a saída de um na entrada do outro, fiz isso até o final. Os bits do número A, eu coloquei eles sem nenhum tipo de alteração, eu inseri direto nas entradas A. E os bits da entrada B, os bits do número B, eu coloquei com uma porta SHO. E essa porta SHO ela também está conectada com uma chave que, além de se conectar com todas as portas SHO, também se conecta no primeiro somador aqui. O que vai acontecer? Quando for zero, é para a gente fazer uma soma. Então, se é para fazer uma soma, o número que eu inserir aqui, positivo, positivo ou negativo, negativo, ele vai entrar da mesma forma que eu inseri. Porque com a porta SHO, sempre que a gente tem um número SHO 0, o que passa é o próprio número. Então não vai ter nenhum tipo de alteração, vai entrar aqui e a gente vai ter a nossa soma. Quando eu viro a chave para 1, eu altero todas as entradas aqui da porta SHO, ou seja, todas as portas SHO vão ter uma entrada 1, e um número SHO 1 é o próprio número, só que barrado. Ou seja, o que vai passar pela porta SHO quando estiver na subtração, em vez de passar o B, vai passar o complemento de 1 de B. E isso vai ser somado com 1. Ou seja, em associação vai ter os valores de A, os valores do complemento de 1 de B mais 1. E isso é a mesma coisa do que somar A com o complemento de 2 de B. E isso, na verdade, é fazer uma subtração. E essas duas conexões aqui, essas duas saídas que eu puxei, são justamente para a gente fazer o teste se ocorre ou não o overflow, que é justamente para saber se tem vai 1 para o bit de sinal e se tem vai 1 para fora do número. Meu próximo subcircuito é o complemento de 2. Ele é semelhante ao somador completo de 6 bits, só que a diferença aqui é que na porta B eu botei uma constante, eu botei 0, né? Botei 0 em todas as entradas de B. E eu coloquei um inversor, né? Coloquei uma porta NOT depois de todas as entradas de A, e coloquei também uma porta SHO para todas as entradas de A. E tem aqui uma conexão, que é a chavezinha que vai dizer se a gente quer ou não que o número tire o complemento de 2, que ela também entra aqui no circuito. O que acontece? Quando está em 0, a gente não quer o complemento de 2. Então o que vai entrar é exatamente o que vai sair. É o mesmo número. E isso tem um propósito, eu usei isso aqui no circuito. Agora, quando a gente por que acontece, né? O A ele vai estar sendo barrado, só que como tem uma conexão de 1 aqui, ele vai estar sendo barrado de novo. Ou seja, vai ter 2 barramentos. Se tem 2 barramentos, é o próprio número. Quando a gente vira para 1, aí passa a ter apenas um barramento. Ou seja, o que passa aqui, pelas essas portas SHO, é o complemento de 1 que se soma com 1 aqui. Isso me resulta no complemento de 2. Agora o nosso circuito aqui eu utilizei para os displays 2 displays de 7 segmentos para representar o sinal de cada número e o sinal da operação. São 2 displays de 7 segmentos e 2 displays hexadecimais para a magnitude de cada número envolvido na operação. Para garantir o
mais e o menos aqui, o que é que eu fiz? Primeiro eu botei uma constante 1 em todas essas conexões, que elas representam justamente essas duas barrinhas, que é o que representa o sinal de menos. Então a única coisa que vai variar é essa barrinha em pé aqui, que é para compor o sinal de mais. E para essa barrinha em pé, para compor o sinal de mais, eu botei a chave do sistema, que é para selecionar se é soma ou subtração, conectada aqui, ou seja, quando eu viro está em zero é uma soma, quando eu boto um passa a ser uma subtração. E aqui também tem os túneis do sinal de A, do sinal de B e do MSB do meu resultado. Por que eu fiz isso? Porque o A e o B, quando está com zero aqui, significa que o número é positivo, que é esse número aqui. Então está aqui positivo. O B também é positivo. E quando o MSB do número resultante aqui, quando ele é zero, meu número também é positivo. Quando eu viro essa chave aqui para 1, isso significa que eu quero utilizar aqui no meu somador o complemento de 2 do A, que é a mesma coisa de dizer que é um número negativo A. Então, se aqui está um 15, eu quero usar um menos 15. Então, vai estar aqui menos 15. Se aqui no B, por exemplo, está 1, o que eu quero usar quando eu viro aqui para o complemento é o menos 1. E está aqui o menos 1. Então, a gente sabe que menos 15 mais, né? Tá aqui, tá 0 é uma soma, então menos 15 mais menos 1 dá menos 16. E aqui corresponde ao resultado. Está menos, porque o MSB aqui é 1, então passa a ser negativo. E aqui o resultado, a magnitude do número. Certo? E aí, para verificar o overflow, eu peguei justamente os exemplos que foram dados nos vídeos da sala. Então, primeiro eu vou fazer a soma de mais 15 com mais 10. Então, aqui está 15. Eu quero número positivo, então aqui eu vou deixar zerado. Eu quero número positivo, passo o próprio número, que é isso aqui que vai entrar aqui. É isso que vai entrar aqui no meu circuito. E aqui o B é mais 10. O B é mais 10. Também está positivo. Quando está positivo aqui, eu não quero que tire o complemento, passa o próprio número. E é isso que vai entrar no meu somador. Mais 15 mais 10 resulta em um número também positivo. Então aqui está positivo. E a magnitude está correta e não acende o overflow. Agora vou para o outro exemplo, que era mais 15 mais 17. Então 17 é esse número aqui. E agora a gente tem o overflow aceso, porque a gente tem um número positivo, que é o 15, mais um número positivo, que é o 17, certo? E está resultando em um número negativo. A magnitude aqui é correta, é o 32, mas o número é negativo, porque o MSB é 1. E aí ele resulta no overflow, porque justamente a porta-show, como é paridade ímpar, ela só vai acender o LED quando o número de uns aqui for ímpar. E o número de 1 só vai ser ímpar quando ocorrer vai 1 para o bit de sinal ou quando ocorrer vai 1 para fora do número. Se ocorre vai 1 tanto para o bit de sinal quanto para fora do número, não é overflow. E se não ocorre vai 1 para nenhum dos dois, também não é overflow. Então a gente já consegue fazer a verificação do overflow, certo? E agora eu vou fazer só umas continhas aqui para ver se está tudo correto. Então aqui eu tenho, vou fazer umas contas com números mais baixos para ficar mais rápido e mais fácil de representar aqui. Aqui a gente está a chave no 0 é mais 1. Aqui também é o número positivo, 1 mais 1 resulta em 2. Correto. Aqui agora vamos para 3 mais 1 resulta em 4. 7 mais 1 resulta em 8. 7 mais 3 resulta em 10. Tudo correto. Agora eu vou inverter esse número aqui, ó. Vou botar um negativo. Então a gente tem o número mais 7 mais um número negativo, menos 3. Isso vai dar número positivo 4. E agora eu vou fazer o contrário. A gente tem um menos 7 mais 3, ou seja, um número maior, a amplitude maior do número negativo. A gente tem o resultado negativo, amplitude 4. Está correto. E agora eu vou fazer subtrações. Inverti aqui o sinal, subtração. Tenho que mais 7 menos mais 3 mais 4. Mais 7 menos mais 7 dá 0. E agora eu vou fazer menos 7 menos mais 3. Isso aqui é a mesma coisa que fazer menos 7 menos 3. Isso é uma soma de dois números negativos. Vira uma soma de dois números negativos.
dá menos 10, está correto. E agora eu vou fazer o contrário. Mais 7 menos 3. Ou seja, mais 7 mais 3. Isso dá mais 10, está correto também. Então, overflow verificado. Soma e subtração feita no mesmo circuito. Complemento de 2 quando o número é negativo. Valeu, professor. Até a próxima.